gente vai falar sobre criação de experiências lúdicas. E de bônus aí, vou te dar um presente, vou te dar um projeto de carnaval. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, vocês que estão assistindo ao vivo, vocês que estão dando sorte de assistir pela gravação. Fiquem de olho porque hoje a gente vai entender a estrutura, vamos entender a estrutura da criação de uma experiência lúdica e também nós vamos falar de experiência de carnaval. Estamos na área, vamos embora para o nosso quinto dia, criação de experiência lúdica, mais um bônus aí, um projeto de carnaval para vocês. Então se você conhece alguém aí que vai gostar desse conteúdo, que precisa desse conteúdo, compartilha essa mensagem, esse vídeo, encaminha a gravação que você está vendo, encaminha o link para eles e tudo mais, para eles virem até nós. Fechou? Bom, quero perguntar antes para vocês assistiram alguma live. Se vocês não conseguiram assistir, aproveita essa sequência de lives que eu fiz essa semana, beleza? Então, toda essa semana de live está salva lá no meu perfil. Já que a gente já preparou o terreno essa semana, agora, a partir de fevereiro, vocês se preparem que vai vir conteúdo dos brabos aí. Formaremos, nesse primeiro semestre, igual eu falei para vocês, 20 líderes fora da caixa. E eu quero vocês comigo, beleza? Não é qualquer pessoa que pode estar nesse projeto, tá? São 20 pessoas que vão passar por um processo seletivo para depois entrar nesse projeto, que é um programa aí de liderança na recreação. Fechou? E agora a gente vai falar dos nossos 3 exercícios de ativação mental. Se você vai para uma reunião, se você vai para um evento importante, se você está ansioso ou com alguma situação negativa na sua vida, usa esses 3 exercícios que eu vou passar agora para vocês. São 3 exercícios de ativação mental, de ativação da sua corrente sanguínea, que vão te dar um melhor poder de resposta, vão limpar o seu neocórtex para você ter conclusões melhores e respostas melhores, soluções melhores para os problemas que você vai estar enfrentando. Beleza? Quais são esses 3 exercícios? Eu recomendo para vocês fazer os 3 juntos, beleza? Então vamos fazer os 3 exercícios juntos, que é mais rápido, é mais objetivo e funciona do mesmo jeito, tá? Então quais são os 3 exercícios? Primeiro, respiração 4, 2, 6. Tudo pelo nariz, tá? Nós vamos puxar por 4 segundos, segurar por 2 e soltar por 6 segundos o ar, beleza? Segundo exercício que a gente vai fazer junto, a gente vai esfregar as mãos. Um simples exercício desses ativa a sua corrente sanguínea, te dá um poder de energização do seu corpo e, além do físico, a parte mental, beleza? E o terceiro é um momento de gratidão. Então, enquanto você esfrega suas mãos, faz a sua respiração, você fecha os seus olhos e agradece. Agradece aí por tudo que você tem conquistado, pela oportunidade de estar aqui com a gente, pela oportunidade de ter conhecimento, de proporcionar alegria para outras pessoas. Então agradece aí pelo seu travesseiro, agradece pela sua água quente, agradece pelo leite, pelo café que você toma. Enfim, agradeça. Coloque isso na sua vida, beleza? Então, esses 3 exercícios rápidos, eu sempre vou conversando com vocês aqui enquanto vocês vão fazendo. Então vamos lá para o tema de hoje. Quer saber como fazer, como criar uma experiência lúdica do zero? Você quer saber? Bora falar de experiência lúdica então, e a gente está aí com uma galera boa chegando, uma galera muito legal de Formiga, a professora Alaine, Shilma, tem uma galera boa chegando aí. Então vamos chegando e compartilhem esse conteúdo que agora a gente vai começar a falar. Beleza? Criação de experiências lúdicas. Primeiro de tudo, o que é uma experiência lúdica? O que é uma experiência lúdica? Beleza? Vamos falar primeiro sobre isso. Experiência. Vamos dividir isso. A gente vai falar sobre experiência lúdica. Então vamos lá. Experiência. Primeiro de tudo, experiência. O que é uma experiência? Qualquer conhecimento, ou vivência, ou situação que você absorve um conhecimento através de um sentimento. Ou seja, qualquer conhecimento ou vivência obtida através dos sentidos. Primeiro que, só o nome, experiência, já passa uma outra imagem para o seu cliente, para a empresa que você vai estar trabalhando e tudo mais. Bom dia, Johnny, estamos juntos. Segundo, qualquer conhecimento, qualquer experiência, qualquer vivência que você tenha obtida através do sentir, que você sente algo diferente, é uma experiência, beleza? Lúdico, o que é lúdico? Já que a gente está falando de experiência lúdica, vamos falar das 2 palavras separadas primeiro e depois a gente vai unir isso, tá? Lúdico, visa mais a diversão do que qualquer outra coisa. O significado direto e reto, visa mais a diversão do que qualquer outra coisa. Nós como recreadores, nós como os empresários da área e tudo mais, a gente pensa no lúdico como uma coisa diferente realmente, uma coisa fora da caixa, uma coisa temática, uma coisa visual, enfim. O que dizem que significa uma atividade lúdica? Atividade lúdica nada mais é do que promover a interação entre os participantes de forma imersiva e prazerosa durante a sua realização. Então, uma atividade lúdica é promover a interação, tá lá, beleza. Agora a gente sabe o que é experiência, o que é lúdico, o que é uma atividade lúdica. Tá, vamos lá, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. O que a gente pode considerar essa experiência lúdica que a gente vai vender para os nossos clientes ou para a empresa que a gente trabalha como um novo produto? Eu vou falar disso hoje para vocês. Então você que é recreador, você pode vender isso que eu vou te ensinar hoje para a empresa que você trabalha, tá? Como um novo serviço para ela. Vamos lá. Vamos falar de experiência imersiva agora, que a gente falou, que o lúdico ele visa essa imersão e a experiência ela também visa essa imersão e promove a interação,
de forma imersiva. Então vamos lá, experiência imersiva é uma situação vivida por uma pessoa que sente outro ambiente, outra história ou situação. Ela entra na história. Sabe quando você está jogando videogame, um joguinho de corrida, e você tem uma curva para a sua direita e você vira junto? Ou quando você está assistindo uma série, um filme e tudo mais, e você, vamos ver se é bom. Aí daqui a pouco você já sabe o nome de todos os personagens, você está brigando porque as pessoas estão te atrapalhando a assistir, porque seu celular não para de tocar, e você já está dentro da série ou do filme. No começo você nem sabia, você queria só ver, depois você já entrou. Então esse é um momento de imersão. Como é que a gente vai proporcionar experiências imersivas através de atividades, brincadeiras e jogos? Vamos lá. Então, experiência, a gente já tem aí. Qualquer conhecimento ou vivência obtida através de sentidos, do sentir. E lembrar que já passa uma outra credibilidade se a gente fala que é uma experiência lúdica e não só um jogo. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar da diferença de uma experiência lúdica para um grande jogo, beleza? A gente vai falar da diferença de uma experiência lúdica para um grande jogo. Sejam bem-vindos aí, vocês que estão entrando agora também. Domingão, só os fortes, hein? Isso aí, vamos chegando. Então vamos lá. A gente falou de experiência imersiva agora. Agora vamos falar de uma experiência lúdica imersiva. A gente já falou o que é experiência, o que é lúdico, o que é uma atividade lúdica e o que é agora uma experiência lúdica imersiva. É uma situação imersiva e temática ainda, né? Para completar. Então vamos lá. Não é só uma experiência lúdica, ela é uma experiência lúdica, imersiva e temática. Então anota aí. Ó, o Johnny já mandando os tubarõezinhos. Manda tubarão aí, quem tá curtindo o conteúdo. Vamos lá. A diferença para um grande jogo temático. Qual é a diferença de uma experiência lúdica, imersiva e temática para um grande jogo temático? Primeiro de tudo, um grande jogo, ele tem muitas regras. A experiência lúdica é livre para adaptação e criação de novas regras, além de focar apenas na diversão e imersão no tema, para que tenham um aprendizado brincando. No final eles vão aprender algo brincando. Então a experiência lúdica, imersiva e temática, você não precisa colocar imersiva e temática para o cliente, mas você pode falar que ele leva uma imersão temática, tá? Uma imersão lúdica e temática, uma experiência no qual a criança vai ter uma imersão lúdica e temática. Pode ser adolescente, pode ser na sua empresa para dar treinamentos para sua equipe. Então vamos lá. Fechou, a gente falou sobre isso. Experiência lúdica, imersiva e temática. Então nós vamos aí ter as experiências lúdicas, imersivas e temáticas. É diferente de um grande jogo temático. Saiba explicar isso para as pessoas, meu. Pelo amor de Deus. Então vamos anotar agora. Agora anota aí. Anota aí. O que compõe, eu vou te dar todos os passos que eu uso para criar essas experiências lúdicas. Eu vou te dar 10 segundos para você ir buscar seu caderno, pegar um papel e uma caneta para você anotar isso. De verdade. Esse método, esse esqueleto que eu vou passar agora para vocês, o que compõe uma experiência lúdica, imersiva e temática? O que compõe isso? Eu vou passar agora para vocês, olha os sharkzinhos aí, tamo juntos, sharks. Eu vou passar agora para vocês o que compõe. É muito detalhe, então anotem. Já dei, tô enrolando vocês para vocês pegar o papel e caneta, meu. Vai lá, pega papel e caneta, que isso a gente usa para criar as experiências lúdicas aí pelo Brasil e pelos nossos treinamentos, pelas nossas empresas, pelos parceiros que a gente atua. Vou dar um exemplo para vocês. A minha parceira, Thaís Cury, ela, muitos de vocês conhecem, ela me ajudou no projeto de um condomínio no ano passado. E lá a gente tinha que colocar alguma coisa diferente. O Crepe que está aqui, ele participou de uma dessas experiências lúdicas também. Ó o Formiga aí, tamo junto, Formigueira. Pega essa aí que é top, hein? Então, a Thaís Cury me ajudou nesse projeto. A gente tinha que montar uma experiência lúdica, imersiva e temática. De Halloween, algo diferente que nunca tinha sido feito no condomínio. E que as crianças não tivessem acesso muito fácil a essas experiências. O que a gente criou? A gente criou um museu onde eles reconheciam os bichos papões, os personagens de terror do passado e tal. Tinha um local para tirar foto, um local instagramável, e tinha alguns monstros lá dentro fazendo uma imersão diferente com eles, algumas dinâmicas. E um outro espaço a gente fez uma escape room. A gente ambientou, sabe aquelas salas que você tem um tempo para sair? Então a gente ambientou ela, a gente criou um objetivo, a gente criou os mistérios, a gente criou tudo. E colocou uma escape room dentro do condomínio. Então as crianças entravam de 10 em 10, passavam pelos mistérios e tinham que sair em determinado tempo daquela sala para concluir o objetivo. Então a gente criou 2 experiências lúdicas e ela me ajudou nisso. Depois disso, a gente conversando, falei para ela, começa a vender isso. E isso virou um novo produto. Presta atenção, você que trabalha com empresas de recreação. Isso virou um novo produto. Hoje ela vende os jogos temáticos. Hoje ela vende as grandes experiências lúdicas. Então hoje você pode vender para o seu cliente ou para a empresa que você trabalha experiências lúdicas, imersivas e temáticas, que são os jogos, os grandes jogos temáticos com uma abordagem imersiva e sem a pressão das regras.
Tá? Então eu vou passar agora para vocês o esqueleto dessa experiência lúdica imersiva, para vocês poderem vender aí, a partir de amanhã, vocês já conseguem criar com qualquer tema e vocês venderem isso, tá? E hoje eu vou dar um bônus para vocês aí também venderem na empresa que vocês trabalham ou para os seus clientes uma experiência de carnaval, beleza? Eu vou te passar aqui, beleza? Então vamos lá, o que compõe uma experiência lúdica? Anota aí, o que compõe uma experiência lúdica imersiva e temática? O que compõe? Primeiro ponto, anota aí, estudo do público e tema. Primeiro de tudo, igual eu falei agora, eu fiz um de Halloween, que eu fiz uma escape room e tudo mais. Antes de eu criar esse objetivo e esse tema e tudo mais, eu entendi o que eles precisavam. Eu entendi qual era o perfil do público que morava naquele condomínio. Eu entendia qual eram as coisas que eu podia fazer e as coisas que eu não podia fazer naquele condomínio. Eu entendi o perfil do grupo social que morava ali. Então, antes de você propor algo, você tem que estudar o público que vai receber essa experiência lúdica. O primeiro passo é esse. Depois que você estudou o público que vai receber essa experiência lúdica, você vai estudar o tema. Tá? Então, eu quero algo de Halloween. Beleza, são crianças de qual faixa etária? Qual classe social? Quais são as regras daquele grupo social? O que eu posso e o que eu não posso fazer lá? Você tem que saber de tudo. Aí você vai pegar o tema. Depois que você pega o público, estuda o público, você pega o tema. Não inverte a ordem, pelo amor de Deus, que você vai fazer besteira. Então primeiro estuda o público, para quem você vai entregar. E depois você pega o tema. Beleza? Então primeiro o público, depois o tema. Fechou? Então beleza. Primeiro ponto é esse. Sobre o tema, você tem que estar atualizado com qual foi o último contato daquelas crianças com o tema. Por exemplo, uma vez eu fiz uma experiência lúdica de Toy Story. Só que o último contato que a criança teve com Toy Story foi o terceiro filme. Então eu tive que pedir para minha equipe estudar o tema, estudar o público, estudar o filme, assistir todo o filme e criar as coisas baseadas no terceiro filme. Então se o último contato da criança ou do público foi com o terceiro filme, a minha equipe não vai estudar o primeiro, o segundo e o terceiro, ele vai estudar o terceiro filme. Tá? Ele vai estudar o terceiro filme. Beleza? Então primeiro de tudo, estudo do público e tema. Beleza? Depois que você estudou o público, você sabe qual é o público, o que você pode e o que você não pode fazer, você vai pegar o tema e você vai explorar, vai criar ali, né? Pegar tudo aquilo ali e começar a pensar o que você pode propor. Antes da proposta, isso você não vai propor nada, tá? Isso é um trabalho seu sozinho, ou com a sua equipe. Você não vai falar nada com a cliente ainda. Então, o cliente te pediu, você fala, olha, mamãe, beleza, muito legal, a gente tem experiência lúdica e tudo mais, isso e aquilo. Hoje, já virou automático para mim, então eu consigo usar esse método que eu estou passando para vocês de forma automática no telefone ou quando alguém me fala um tema. Então já vira automático na minha cabeça. E vocês exercitando isso também vai virar automático aí. Beleza? Então, primeiro de tudo, estudar o público e estudar o tema. Vai lá estudar o último contato daquele público com o tema. Beleza? E aí, beleza. Segundo ponto. Depois que você estudou, você vai fazer uma visita técnica do local. Se possível, claro. Você vai visitar o local, você vai pedir para o cliente mandar vídeos do local, se você não puder ir até o local, entrando na porta, mostrando todo o espaço que você tem para usar, mostrando todos os pontos de risco, todos os pontos de segurança, tudo que você precisa saber daquele espaço que você tem. Então, primeiro ponto, você estudou o público e o tema. Depois, você vai fazer a visita técnica, você precisa estudar o local. Tá? Local de desenvolvimento. Então, primeiro ponto, estudo de público e tema. Segundo ponto, estudo do local e visita técnica. Estudo do local e visita técnica. O que envolve esse estudo do local? Qual é o espaço que você tem para colocar cenografia, uma ambientação? Qual é o espaço que você tem para desenvolvimento das atividades? Qual é o espaço que você tem para colocar coisas que vai ficar mais caro? Qual é a necessidade do cliente de ocupar aquele espaço todo? Entender tudo sobre o espaço. Esse é o segundo ponto. Beleza? Então, primeiro ponto, estudo do público e tema. Primeiro ponto, estudo do público e tema. Segundo ponto, visita técnica e estudo do local. Terceiro ponto. Presta atenção agora nisso que eu vou falar para vocês. É um método que eu só ensino em curso. Esse método eu só ensino em curso pago. Eu estou ensinando vocês de graça agora. Presta atenção. Terceiro passo que você vai dar para criar uma experiência lúdica, imersiva e temática. O desenvolvimento criativo do projeto. Você nem falou com a cliente ainda, ela te passou tudo. Você vai falar para ela, mamãe, a nossa equipe criativa tem 24 horas para poder te entregar a proposta. Então eu consigo fazer na hora, igual eu falei para vocês. Mas conforme vocês forem exercitando, vocês vão diminuindo o tempo de entrega. Mas pede pelo menos 24 horas para você entregar por ser um projeto personalizado. Não é iFood que você vai entregar na hora, tá? Não é iFood, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Terceiro passo, desenvolvimento criativo do projeto. Tem um método para isso, um método que a gente usa muito, que eu criei e é muito usado aí por todos os meus alunos, tá? Então vamos lá, qual é esse método? É o método NODS, N de navio, O, D de dado, S. Anota aí, NODS. Anota aí.
Vou contar para vocês como vocês vão criar o projeto. Vocês não vão estar ainda no jogo, nem no cliente ainda. Vocês estão só vocês com a sua equipe. Então, vocês estudaram o público com a sua equipe, estudaram o tema com a sua equipe, direcionaram a sua equipe para o que deve ser feito, estudaram o local, estudaram a visita técnica e agora a gente vai criar o projeto. O que a gente vai vender para o cliente? A gente vai fazer um método NODS. N de navio, O, D de dado, S. O que é o N? O N é a narrativa do projeto. Qual que é a narrativa? Qual é a história que você vai colocar? Qual é o contexto daquela experiência que você vai proporcionar? Agora você está criando a experiência. Para você criar a experiência, você precisa desses 4 pontos, pelo menos, de mais tudo que eu vou te falar aqui. Tá? Então vamos lá. Para você criar a experiência, para vender para o cliente ou para a empresa, com o tema que você já sabe, com o público que você já sabe e o local que você já sabe, você vai primeiro pensar na narrativa. Qual é o contexto? O que eu quero passar para aquelas crianças? Qual vai ser a história? Qual vai ser o tema? Narrativa, você vai escolher a narrativa. Depois da narrativa, você vai escolher o objetivo daquela atividade, o objetivo daquela experiência. Qual é o objetivo? Então, primeiro, narrativa, contexto, temática e tudo mais que você vai colocar dentro da sua experiência. Segundo, o objetivo. Qual é o objetivo da sua experiência? O que ela vai ensinar para as crianças? Terceiro, o desenvolvimento. Como vai ser o desenvolvimento dessa atividade, o passo a passo dessa atividade, para eles chegarem no objetivo. Então você vai criar a narrativa, definir o objetivo, criar o caminho para o objetivo, que é o desenvolvimento do passo a passo, e por último, você vai definir quais são as sensações que você vai aflorar nas crianças. Isso é intencional. Não deixe isso acontecer de forma despreparada, de forma espontânea. Não, isso tem que ser intencional. Quais são as sensações que você vai aplicar naquele grupo, tá? Você vai ter a narrativa, o objetivo, o desenvolvimento e as sensações. Com isso você criou a experiência, tá? Com isso você criou a experiência, beleza? Depois que você criou com a sua equipe a experiência na cabeça, você já tem ela escrita, a experiência, a narrativa, você já tem o objetivo, você já tem o desenvolvimento, você já sabe as sensações, você já aplicou o método NODS, a gente vai para o quarto ponto. Então, primeiro estudou o público e o tema, segundo estudou o local, terceiro desenvolveu a ideia, desenvolveu a experiência no método NODS, que é o que a gente acabou de falar. A gente vai para o próximo passo, que é o quarto passo, que é a criação do plano de ações para a execução. Beleza, vamos lá, respira. A gente pensou como vai ser a experiência, a narrativa, o objetivo, o desenvolvimento e as sensações. Agora, a gente vai criar o plano de ações para executar essa experiência. Qual é o passo a passo que a gente tem que seguir para dar certo essa experiência? Criar um plano de ações para execução, para o pré, né? Antes de você executar, você tem que ter um plano de ações. Então vamos lá, plano de ações para execução, tá? Você vai criar um plano de ações, o passo a passo para executar a sua experiência lúdica, imersiva e temática. Tia Lore na área, tio Figurinha, Daniela Barbosa, Thomas Samar, vou passar Aparecida aí qualquer dia, hein, meu irmão? Saudades de você. Cleber Panqueca na área, Panquequinha, se você conseguir ficar até o final, Panqueca, seria legal que eu te chamo aqui para você completar isso aqui, beleza? Então vamos lá, criação do plano de ações para execução. Fechou? Então a gente vai criar um plano de ações com um passo a passo do que a gente vai fazer, do que a gente precisa fazer para aquela experiência dar certo. Beleza. Depois, no quinto passo, a gente vai ter a criação de 3 opções para o cliente da sua experiência. Então vamos lá, vamos pensar assim no seguinte, tá? Vamos pensar no seguinte. Eu criei uma experiência lúdica, eu já sei qual é a narrativa, eu já sei qual é o objetivo, eu já sei como eu vou desenvolver, eu já sei quais são as sensações, eu já sei qual é o local, eu já sei qual é o público, eu já sei qual é o tema. Agora o que eu preciso fazer? Criar o meu roteiro de ações, o meu plano de ações. Qual é o passo a passo para isso dar certo? Eu preciso falar com a equipe, eu preciso definir a cenografia, eu preciso definir a ambientação, eu preciso definir o figurino, eu preciso definir o passo a passo do desenvolvimento, eu preciso definir o que cada um vai fazer, eu preciso roteirizar tudo, eu preciso organizar a logística. Calma. A caminho da experiência lúdica do futebol, agora é verdade, o Panqueca tem futebol de domingo. É isso aí, Panquequinha, faz um gol pra nós aí, faz um gol pra nós. Bom jogo, irmão, bom jogo, tamo junto. Vamos lá. Então, você vai criar 3 opções, tá? Dentro disso tudo que a gente falou, a gente vai criar 3 opções. Vou dar um exemplo para vocês aqui agora, tá? Vamos lá, um exemplo. A gente vai criar uma opção bronze, vamos chamar de bronze, uma opção prata e uma opção ouro. Você quer vender o bronze, mas você vai propor o prata e o ouro. Por que não? Por que não propor o prata e o ouro também, se ela quiser? Então, a sua ideia é vender o bronze. Então, vamos criar o pacote bronze. Primeiro de tudo, o que a gente tem que entender? A gente está proporcionando uma experiência lúdica, imersiva e temática. Então, ela precisa ter ambientação, mesmo que seja leve, uma ambientação do local. Vou colocar uma iluminação colorida, vou levar alguns acessórios, vou levar uma máquina de fumaça para dar um suspense. O que eu vou levar para essa ambientação, essa cenografia no pacote bronze? Primeiro passo.
Depois, eu vou definir a equipe que vai para esse pacote bronze. Ah, é um recreador, um staff e um personagem. Tá, são 3 pessoas na equipe. Isso é o pacote bronze. Você vai definir, tá? Depois, você vai definir o figurino. Vai ser um figurino mais básico ou um figurino mais elaborado para o pacote bronze? Pensa nisso. Depois, a gente fechou o desenvolvimento, a gente tem a experiência. Quanto vai custar tudo isso no pacote bronze? Só que dentro do pacote bronze você vai propor mais uma coisa. Você vai colocar uma oficina criativa temática. Então dentro do pacote bronze você vai propor a experiência lúdica e a oficina criativa. Porém, você pode fazer um 3 em 1. Você pode colocar a recreação, experiência lúdica e oficina criativa. Tá? A experiência lúdica ela tem uma duração média de 1 hora, 1 hora e meia. Então ela entra como uma atração especial na festa, no evento. Beleza? Você pode fazer para grandes empresas, para grandes públicos também. Só que você tem que entender qual é a quantidade de equipe que você vai ter que levar, qual é o figurino que você vai ter que levar, a cenografia que você vai ter que levar, o desenvolvimento, como vai ser feito, a roteirização, isso tudo. Tá? Então beleza, estamos criando a opção bronze. A gente vai colocar recreação, 4 horas de festa, 3 horas de festa, experiência lúdica, 1 hora, 1 hora e meia de experiência lúdica e uma oficina temática com o mesmo tema da experiência lúdica. E a recreação ela vai ser temática com o mesmo tema da experiência lúdica. Se eu vou fazer uma experiência com um tema de futebol, por exemplo, se eu vou fazer uma experiência lúdica com um tema de futebol, uma experiência lúdica, imersiva e temática. Se eu vou fazer com um tema de futebol, como é que eu vou colocar uma oficina de futebol? Pensa aí. Vocês conseguem, vai, vocês conseguem. Como que eu vou colocar recreação temática? Como que eu vou colocar recreação temática de futebol? Gente, não é difícil. E como que eu vou proporcionar uma experiência lúdica, imersiva e temática? Eu já tenho um pacote 3 em 1 aí. Você só queria vender a experiência lúdica, lembra? Agora você tem a experiência lúdica, a recreação e você tem a oficina criativa. É um pacote 3 em 1 que você vende tranquilamente. E esse é o bronze. Por que a gente vai criar o prata e o ouro? Porque a gente vai dar uma gourmetizada, né? A gente vai dar uma acrescentada, vamos dizer assim, uma maximizada nos pacotes. Então, você quer vender o pacote 1, que é o bronze. Só que se você tiver um público que gostou do 2 ou do 3, que é o prata e o ouro, você vai proporcionar. E aí tá tudo bem, beleza? Então a gente vai ter opções para o cliente escolher bronze, prata e ouro. Ele não vai ter a opção de sair da sua empresa e procurar em outra empresa. Ele não precisa sair da sua empresa e procurar em outra empresa porque você está dando 3 opções com 3 atrações dentro. Então, ó, recreação, oficina criativa e jogo, experiência lúdica, tudo com o mesmo tema. Como é que você vai fazer recreação sobre futebol? Pô, um dia antes, você junta a sua equipe e você cria 4 horas de brincadeiras relacionadas a futebol. Fácil. Fácil. Tá? Então, beleza. Vamos lá para o próximo ponto. Então a gente falou estudo do público e tema, estudo do local e visita técnica, desenvolvimento criativo através do método NODS, criação do plano de ações para a execução do projeto. Agora a gente falou dos 3 pacotes que você vai oferecer com diferenciais temáticos. Beleza? Se você começa uma recreação temática de futebol, por exemplo, você já começa a colocar as crianças na mesma vibe da experiência lúdica. A aceitação vai ser muito mais fácil. A adesão vai ser muito mais fácil. Então, além de ser um benefício que você consegue vender mais caro, você consegue colocar mais atrações no meio, você vai preparando o seu público para o momento imersivo. Se você chega num evento só para o momento imersivo e você não aqueceu aquele público, é mais difícil. Mas funciona do mesmo jeito, tá? Então vamos lá, depois que a gente fez esses 3 pacotes, a gente definiu ambientação, cenografia, a equipe que vai, o figurino e o desenvolvimento do passo a passo. Depois que a gente fez tudo isso, o que a gente vai fazer? Levantar os custos e precificar o produto. Então depois que a gente fez tudo isso, aí sim a gente vai levantar todos os custos, porque a gente só pensou. Isso tudo a gente só pensou e escreveu. A gente estudou o público e o tema, a gente fez a visita técnica e viu o local, a gente desenvolveu o método NODS, a gente criou o plano de ações, a gente criou as 3 opções diferenciadas. Agora a gente vai precificar isso. Quanto custa esse pacote básico que tem recreação, oficina e experiência lúdica? Quanto custa? Para quantas crianças? Para quantas pessoas? Quanto custa o pacote bronze? Quanto vai custar mais caro o pacote prata? Quanto vai custar mais caro o pacote ouro e o que está incluso nele? Olha lá, B2 está na área, salve, salve B2. A Pati L está na área também, Animadores Ouro Pretos, estamos juntos. Vamos ver aqui, 3 tipos de pacotes com diferenciais e cada um vai chamar a atenção dando valor a mais para aqueles pacotes. Exatamente, B2, pegou, hein? B2 pegou a frequência. Então vamos lá, continuando. A gente vai levantar os custos e precificar. Fechou? A hora que a gente levanta os custos e a gente precifica, a gente para e tira um print aí, vai. Tira um print aí, compartilha que agora a gente vai para a reta final. E esse segredo, meu, eu só vendo isso, eu só faço isso pago. Não conto nunca grátis. Então,
Levantamos os custos e precificamos. Como a gente vai precificar? Como a gente vai precificar isso? Como a gente vai precificar isso? Primeiro de tudo, você tem que fazer os custos do insumo, né, dos materiais que você vai usar. Depois, você vai ver quanto custa toda a equipe. O material que eu falo é tanto para cenografia, ambientação, se você vai contratar alguém para fazer isso, quanto vai custar para terceirizar, você vai levantar todos os custos. E você vai colocar depois do custo final, você vai colocar uma média de 30% a mais, no mínimo, no mínimo. E dentro do custo tem que estar incluso criação do projeto, visita técnica, idealização, definição de equipe. Isso tudo você tem que cobrar, pelo amor de Deus. Cobra, cobra. Isso valoriza você e valoriza a nossa área. As pessoas entendem que não é simplesmente iFood. Não, gente. A gente tem que parar, a gente tem que pensar, a gente tem que estudar, a gente tem que criar. E no final dessa live eu vou te falar de um projeto de carnaval para vocês colocarem esse ano, igual vocês nunca fizeram carnaval na vida de vocês. Então presta atenção que tá acabando aqui e a gente já vai pro carnaval. Então beleza, levantamos os custos e precificamos. Depois que a gente fizer isso, a gente vai organizar a logística. Organizar a logística. Então, tá anotando aí, né? Esse é o próximo ponto. Organizar a logística. Que logística? De compra de materiais, do que você vai comprar, quem vai comprar, quanto vai gastar, quem vai levar, quem vai buscar, quem é a equipe, como a equipe vai. Então você vai organizar a logística. Depois que você levantou os custos e o preço de tudo, você vai organizar essa logística, que vai te gerar um pouco mais de custo. Tá? Então você vai ter que acrescentar ali na sua precificação. Beleza? Então vamos lá. Organizar a logística de compras. Pensa que assim, ó, você vai investir uma vez só. Tema do Harry Potter. Você vai fazer o tema do Harry Potter, você vai comprar o cenário, vai comprar a ambiência, vai comprar o figurino, vai comprar os acessórios, vai comprar as pistas, vai comprar tudo. Você investe uma vez só. Você investe uma vez só. Depois você vai poder usar de novo esse mesmo material, gente. Mesma coisa. Beleza? Fechou. Você comprou, você fez tudo, você enviou para o seu cliente, você precificou, organizou como vai comprar, né? Você vai marcar uma reunião com a sua equipe. Tá? Então, a gente, ó, vou resumir rápido aqui, tá? Vou fazer um resumo rápido. Estudamos o público, o tema, estudamos o local, fizemos a visita técnica, desenvolvemos a criação do projeto através do método NODES, criamos o plano de ações para execução, criamos 3 opções aqui, bronze, prata e ouro, criamos o levantamento de custos e a precificação, organizamos a logística para fazer as compras, quem vai comprar, o que vai fazer, quem vai, como vai para o evento, e agora o 8º ponto. Depois que a gente fez esses 7 pontos, a gente vai fazer o 8º ponto. A gente vai marcar uma reunião com a equipe para explicar toda a experiência e ensaiar. Sim, ensaiar. Beleza? Então, acabou todo o processo de organização do projeto, da ideia, porque vocês estão percebendo que é um projeto. Não é simplesmente uma atividade, uma brincadeira, é um projeto. E isso vocês podem vender para as empresas que vocês trabalham, e além do que vender para os clientes, beleza? Então vamos lá. Você vai marcar a reunião com a equipe, explicar toda a atividade, vocês vão ensaiar, beleza? Pô, mas a galera tem que receber para ir fazer esse trabalho prévio e tudo mais. Coloca no preço, coloca no custo. Tem reunião com a equipe, tem ensaio. Precifica. Quanto vai te custar para a equipe ir? Beleza. Depois que você fez a reunião com a equipe, você fez o ensaio, você está alinhado com tudo, está tudo bonitinho, já comprou tudo, você tem que marcar a montagem com o seu cliente com no mínimo 24 horas de antecedência. Eu marcaria com 48 horas, porque com 24 horas a gente consegue fazer reparos, tá? E no dia, os últimos detalhes, que são tipo balões, que esvaziam muito rápido, e coisas que a gente não pode deixar de uma noite para outra. Então, eu indico começar a montagem 48 horas antes, se for disponibilizado o local. Se não der, 24 horas antes tem que ser exigência de vocês. Se der um BO, vocês não conseguem arrumar depois, tá? Então tem que ser pelo menos com 24 horas de antecedência essa montagem, se tiver uma montagem no local, tá? Mesmo assim, se não tiver uma montagem no local, você vai fazer a organização dos seus materiais, vai ver o que está faltando, vai deixar todo o figurino pronto, tudo que você vai levar pronto, 24 horas antes. Se der algum BO, você consegue resolver. Depois que a gente fez isso tudo, a gente organizou a montagem e tudo mais, vocês vão definir uma pessoa para ser responsável pela experiência, pelo desenvolvimento da experiência lúdica, imersiva e temática. Quem vai ser responsável se você não estiver lá? Quem vai ser responsável pelo desenvolvimento e pela preservação dos materiais para você não ter que comprar de novo depois? Quem que vai cuidar disso? Quem que vai cuidar se as crianças, se os adultos, se as experiências estão sendo legais? Tem um feedback. Quem que vai fazer um relatório depois para te passar isso? Quais pontos de melhoria, quais pontos que foram negativos? Você tem que ter uma pessoa responsável pela experiência. Beleza? Então entenda isso. Tem que ter uma pessoa responsável pela experiência. Fechou? Essa pessoa vai ser responsável pela experiência e por documentar dados, feedbacks, fazer fotos, fazer vídeos. Então a pessoa vai ser responsável pela experiência lúdica. Ela vai entender todo o passo a passo. E ela vai ser responsável, então ela vai documentar os dados, ela vai documentar feedbacks, ela vai documentar fotos e vídeos. Se você não tiver no orçamento, alguém que faça fotos e vídeos para vocês. Beleza? Seja bem-vindo aí, ó, Tio Formiga, valeu, Tio Formiga, tamo junto. Recriar Kit, seja bem-vindo. Simone Personal, Júlia Missioneiro, seja bem-vinda, Tia Sereia na área. Bom, vamos lá.
Documentar dados, feedbacks e relatório. Tudo isso você precisa, principalmente o vídeo do negócio acontecendo, das crianças felizes, dos adolescentes felizes, enfim. Você precisa disso documentado para você vender depois. Isso é uma prova social que você tem, beleza? E é um gatilho de autoridade, de que você sabe o que você está falando, que você já criou outras experiências lúdicas. Fechou? Então, ó, isso tudo, pelo menos, compõe uma experiência lúdica, tá? Isso tudo compõe uma experiência lúdica, imersiva e temática. Então, resumo rápido. Estudo de público e tema, estudo do local e visita técnica, desenvolvimento criativo através do método NODS, criação do plano de ações para execução, criação de 3 opções, bronze, prata e ouro, levantamento de custos e precificação, organização da logística de compras e materiais, marcar a reunião com a equipe para briefing e ensaio, marcar a montagem com no mínimo 24 horas, definir um responsável pela boa execução, desenvolvimento da atração e preservação dos seus materiais. 11º ponto, pedir um relatório de execução com pontos positivos e negativos para ajustes. 12º, documentar dados, feedbacks, fotos, vídeos e relatório para você vender depois, beleza? Você não vende uma vez só isso. Agora vamos lá. Faz um risquinho assim, coloca embaixo. Como ter uma aplicabilidade de sucesso? Como pegar tudo isso e fazer dar certo? Como desenvolver de forma efetiva? Como ter sucesso na hora de aplicar uma experiência lúdica, imersiva e temática? Presta atenção. São menos pontos agora, tá? É bem rápido. E a maioria dessas coisas a gente já falou nas últimas lives. Então se ficar alguma dúvida, você vai lá nas outras lives assistir. Vamos lá. Além de acompanhar todo o processo criativo, para você ter uma aplicabilidade de sucesso, um desenvolvimento de sucesso, além de acompanhar todos os passos que a gente falou agora há pouco, a gente tem que ter o plano de ações, a divisão de tarefas e o roteiro das ações, com passo a passo do que cada um vai fazer, muito bem definidos. Então, plano de ações, como vai funcionar? Vai ter a entrada, vai ter o começo, o meio e o fim. Roteirizou, plano de ações. Divisão de tarefas, onde cada um vai estar, o que cada um vai fazer. Roteirização de ações, o que cada um vai fazer, aonde cada um vai fazer, em que horas cada um vai fazer, em que momento. Deixa tudo pronto, mastigado. Senão, não dá certo, tá? E a pessoa que estiver responsável pela experiência tem que estar do seu lado o tempo todo. Beleza? Segundo ponto, técnicas de abordagem e conquista, para você despertar o interesse. Beleza? Então, técnicas de abordagem e conquista. Como você pode ter uma aplicabilidade de sucesso? Como a sua experiência lúdica pode dar certo? Primeiro, plano de ações bem feito, divisão de tarefas bem feita e roteirização bem feita. Roteirização das ações bem feita. Segundo ponto, técnica de abordagem e conquista, para despertar o interesse nas crianças e nos adolescentes, nos adultos, em quem seja. Terceiro ponto, storytelling, contação de história, gatilho mental da história. Isso vai te ajudar a reter a atenção e colocar eles no momento de imersão, naquele momento de flow que a gente falou agora há pouco. Mas o que é o momento de flow? É aquele momento em que você se conecta e está imerso numa situação que não é aquela que você está no ambiente, tá? Então o momento de flow é quando você está num ponto de imersão, que você começa a assistir um filme e nem sabe o que está acontecendo, daqui a pouco você já sabe o nome de todo mundo, você já está brigando com as pessoas que estão te atrapalhando, já está desligando o celular que está te atrapalhando ver o filme, ou aquele joguinho que você está jogando e você faz ou quando alguém faz uma careta, você vai e faz a mesma expressão. Ou se alguém faz um gesto e você está super concentrado, você faz o mesmo. Esse é o momento de flow, tá? Então, próximo ponto, explore as sensações. Se você for explorar uma sensação negativa, explore outras positivas para você resgatar a energia da sua experiência. Então, se for ter algo negativo, sensação negativa, você tem que ter um resgate para sensações positivas e fechar com chave de ouro, né, a sua experiência, pelo amor de Deus. Seja objetivo para não dispersarem. Então, use um momento de atenção na história. Então, como é que você pode colocar alguns momentos de atenção que você vai colocar como se fosse, sabe aquele momento que acaba a série, que o próximo capítulo tem uma coisa muito louca? A sua contação de história, ela pode ser seguida de desafios. Então, você começou uma contação de história e aí você teve que subir uma montanha. E aí você pede para as crianças subirem uma montanha. E aí eles saem um pouco daquele momento que eles estão parados, fazem um exercício que eles ainda estão conectados na história, subindo a montanha, e aí eles voltam para você continuar. Então esses são os momentos de atenção que você tem que pôr no meio da sua história, beleza? Próximo ponto, a percepção de público. Antes de começar, se você está contando a história, está demorando muito, ou você sabe que ainda não contou, como vai ser o desenvolvimento da história, o desenvolvimento do jogo, no meio da história? Como é que vai ser isso? Você tem que otimizar o tempo. Se o público começa a perder a atenção de acordo com a faixa etária, você tem que dar o start no negócio. Então esses pontos de atenção que eu falei agora em cima são muito importantes, tá? Outra coisa que é muito importante para vocês, que vocês têm que ter muita atenção, é para o fechamento da atividade, tá? Então, como conduzir, porque pode ser que dê susto, pode ser que as crianças não gostem, pode ser que não dê certo, como é que você vai amarrar? Ou pode ser que dê muito certo, mas como é que você vai finalizar a experiência lúdica? Então, isso tem que estar bem definido,
beleza? Pode ser que tenha contratempos, você tenha que improvisar, mas você tem a sua base, beleza? Então, como ter uma aplicabilidade de sucesso? Primeiro, plano de ações, roteirização e divisão de tarefas. Segundo, técnicas de abordagem e conquista para despertar a atenção. Terceiro, storytelling, para reter a atenção, para você ter a atenção deles. Momento de flow, próximo ponto, momento de flow, ponto de imersão. Próximo ponto, explorar as sensações, beleza? Próximo ponto, usar momentos de atenção na história, em que eles vão dinamizar, vão subir. Tô falando de uma floresta que eu vi uma montanha e a gente teve que subir na montanha. Ao invés de você só falar, faz eles subirem na montanha, beleza? Próximo, percepção de público, para começar, para finalizar, para dar a próxima pista. Perceba o que está rolando, se está legal ou não, se já está cansativo e só você que está conduzindo está gostando porque você que criou. Então sai dessa. Próximo, fechamento otimizado. Então tenham o fechamento muito bem claro na sua cabeça. Beleza? Vamos lá. Para vocês que chegaram até aqui, eu vou te dar um presente agora, tá? Vou te dar um presente agora. Experiência lúdica de carnaval. Presta atenção que agora o bicho pega. Eu vou falar para vocês uma coisa que vocês podem começar a vender a partir de amanhã para as empresas que vocês trabalham, para as pessoas que vocês conhecem e ajudar a gente a mudar um pouco esse conceito e ter um carnaval fora da caixa, sair um pouco do tradicional, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, chama aí alguém ou manda aí um aviãozinho para duas pessoas só, duas pessoas que vão trabalhar no carnaval com você, que precisam desse conteúdo. Duas pessoas que vão trabalhar no carnaval com você. Fala assim, você vai trabalhar no carnaval comigo, vem para essa live. Você vai trabalhar no carnaval comigo, vem para essa live. Manda os charquezinhos. Isso aí, Johnny, tamo juntos. Vamos lá. Próximo ponto que eu preciso falar para vocês, então. Experiência lúdica, imersiva e temática de carnaval. Vamos embora, que comecem os jogos. Bom, primeiro de tudo, primeiro ponto que vocês têm que entender é que eu acabei de falar aqui. Sai da caixa, sai da zona de conforto, que é onde você tá? Hoje você está numa zona de conforto, você vai fazer sempre a mesma coisa que o seu cérebro já está acostumado e ele tem medo do novo, tá? Então, presta atenção. Sai da zona de conforto e vai para a zona de pressão nesse carnaval. Se coloque numa zona de pressão nesse carnaval. Como assim? Vou te explicar. Primeiro a gente vai quebrar o padrão, tá? A gente vai quebrar o padrão, a gente não vai fazer as coisas igual todo mundo faz. Beleza? A gente não vai fazer as coisas igual todo mundo faz. A gente vai fazer diferente. Então presta atenção que agora a gente vai começar a falar de carnaval. Você tem que ter propriedade do tema. Primeira coisa de tudo, você quer falar de carnaval e você nem sabe a história do carnaval. Fala aí, se você souber a história do carnaval, sem procurar no Google agora, eu te faço um pix nesse minuto. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui nessa live não sabem a história do carnaval. E nunca foram atrás. Mas tá tudo bem, não se culpe por isso, tá? Não se culpe por isso. O que a gente tem que aprender? Que a gente precisa estudar todos os temas para ter propriedade do que está fazendo. Beleza? Primeiro de tudo, ter propriedade do que está fazendo. Johnny, não vem com essa não. Vem com essa não, que você está já pesquisando no Google aí. Vamos lá. Se você tiver propriedade de qualquer tema, você vai poder falar com qualquer pessoa sobre esse tema. Então imagina, Toy Story, Harry Potter, Wandinha. Pô, mas eu não gosto de Wandinha. E daí, velho? E daí que você não gosta da Wandinha? Vai estudar a Wandinha. Vai estudar a Wandinha, meu. Tá? Vai criar experiências temáticas, vai criar oficinas relacionadas ao tema, um tanto de criança que gosta da Wandinha. Enfim, bora voltar pro carnaval. Então, se você tem propriedade nos temas, você pode vender as experiências de acordo com faixas etárias, você pode variar as experiências com o mesmo tema, enfim. Então, vamos lá. A história do carnaval, ela é muito louca, né? Ela é muito louca, eu já vou voltar pra vocês. E aí, o que a gente tem que pensar? Pô, a gente falou agora o que compõe uma experiência lúdica temática. A gente falou agora o que compõe uma experiência lúdica e imersiva temática. Então, vamos lá, a gente falou de recreação, né, dentro do pacote, a gente falou de oficina e a gente falou de experiência lúdica. Eu tenho um bloquinho há 13 anos, todo ano eu tento inovar, ele é sempre sucesso. Boa, Loli, é isso aí. Então, ó, 3 opções a gente propôs dentro do pacote. Agora no carnaval a gente vai propor mais opções dentro desse pacote. Não vão ser só 3, a gente vai ter prata, bronze e ouro, a gente vai ter. Só que a gente vai ter mais opções dentro do pacote, beleza? O que a gente vai colocar nessas opções? Presta atenção. A gente vai colocar recreação temática, que vocês vão fazer brincadeiras voltadas para o carnaval. Então, mesmo que você queira fazer um vampiro, um vampirão, usa o tema de carnaval, gente. Usa o tema de carnaval. Confetinho, confetão, sei lá. Usa o tema de carnaval. Beleza? Então, tematize as suas atividades. Tematize a sua programação. Depois, a gente vai criar oficinas criativas, né? Então, se a gente tiver oficinas criativas que são diferentes do tradicional, que é a oficina de máscara. Todo ano tem oficina de máscara. Todo ano tem oficina de máscara. Pelo amor de Deus. Vamos criar coisas diferentes. Carnaval não é só máscara. Vou contar pra vocês, vocês vão entender o tanto de coisa que dá pra criar. Desfile de fantasias, é super bacana, super tradicional e tudo mais, mas a gente pode fazer de formas diferentes, de formas fora da caixa.
Então a gente vai maximizar isso tudo. A gente vai botar um festival de marchinhas. Vamos botar um festival de marchinhas. Vambora. A gente vai botar danças recreativas? A gente vai botar danças recreativas. Só que a gente vai botar a experiência lúdica. E essa experiência lúdica vai ensinar as crianças um pouco sobre o carnaval. Beleza? Experiência lúdica, temática, imersiva, igual a gente falou lá em cima. Então vai ter recreação temática, vai ter oficina criativa, vai ter desfile de fantasias, vai ter festival de marchinha, vai ter dança recreativa e vai ter a experiência lúdica, que é a atração principal. Vamos lá. A história do carnaval. Vocês sabiam que o carnaval ele é uma festa popular que acontece aí anualmente, né? Agora, ele acontece durante 3 dias, que são dias que antecedem a entrada da quaresma, tá? Isso é o carnaval, beleza? O carnaval, ele começou na Europa, né? Ele começou na Europa como um entrudo. Ele chamava entrudo. O que é esse entrudo? Eles consideravam uma brincadeira popular. Eles pegavam esses 3 dias e saíam nas ruas jogando farinha nas pessoas, jogando balde com limão, jogando água nas pessoas, pegava luva, enchia de areia e saía jogando nos outros. Jogava ovos, jogava tomate. Esse era o carnaval na Europa. Era como se fosse aquele filme, aquela série, 24 horas de loucura pelo mundo, sem leis e tal, que as pessoas podiam sair, fazer tudo o que elas quisessem pelo mundo, sem polícia, sem regras, sem leis. Então eles tinham esses 3 dias em que eles festejavam, sujando os outros, dançando, pulando, jogando farinha no outro, jogando lama, causando. Esse era o carnaval. O carnaval veio para o Brasil, ele veio para o Brasil nesse formato, tá? No século XVI e XVII, ele veio para o Brasil nesse formato. E aí, em 1800 e pouco, 1845, se eu não me engano, ele veio para o Brasil e os caras falaram, não, tá loucura, os caras estão se matando. Você sabe como é, né? Brasileiro. Era só jogar farinha, limão, água, tomate, ovos. Veio para o Brasil, começaram a causar. E aí os caras, a polícia vetou esse intrudo. E aí começou a evoluir o carnaval. Eles começaram a comemorar de outras formas, com máscaras. Eles começaram a comemorar com máscaras, que aí eles saíam para as ruas, faziam essas coisas todas com as máscaras, escondiam a identidade deles para ninguém ficar bravo com eles, para eles não serem presos. Então eles começaram a sair para as ruas para causar com as máscaras. E como foi vetado isso, eles começaram a trazer para uma realidade mais social. Eles começaram a fazer os bailes de máscaras. Que aí começaram os bailes de máscaras. Mas vocês sabiam que as máscaras eram usadas para ocultar a identidade das pessoas, para que eles pudessem causar? Esse era o carnaval. Esse era o carnaval. Mas como que você vai ensinar isso para as crianças, gente? Como é que você vai passar isso para as crianças? Vamos lá. Agora a gente já entendeu um pouquinho da história do carnaval. Agora eu vou te perguntar de alguns personagens do carnaval. Sabe quem era Pierrot? Sabe quem era Pierrot? Um dos personagens principais do carnaval? Pierrot, ele tinha um amor platônico pela Colombina, que é outra personagem importantíssima do carnaval. Mas ele não tinha coragem de falar. Ele pegava flores pelos jardins, por onde ele via flores bonitas, e guardava essas flores. Ele pegava, escrevia 1 milhão de cartas e deixava tudo guardado e não tinha coragem de levar para Colombina. Pierrot era aquele personagem que ele era um cômico triste. Ele sofria de amores pela Colombina. E a Colombina era filha de Pantaleão. Um nome forte para falar para as crianças, né? Colombina era filha de Pantaleão, um mercador de Veneza que morava na Itália. Era amiga de Pierrot, a Colombina era amiga de Pierrot. Só que ela era apaixonada pelo Arlequim. O Arlequim. O Arlequim, ele cantava, ele dançava, ela cantava e dançava para chamar a atenção dele. E o Arlequim, ele animava o público nos intervalos dos espetáculos que rolavam lá. Então, ele era um animador. Será que ele era um recreador naquela época? Vai saber. E aí ele foi ganhando importância aos poucos. E aí ele foi melhorando, né? Os seus figurinos. Ele tinha nos figurinos várias cores, vários elementos de pano com losango. Esse era o Arlequim, que hoje vocês conhecem como Arlequina. A Arlequina foi introduzida como um personagem que... Começa a pensar agora. Acabei de falar pra vocês que o carnaval era a máscara, né? As fantasias, pra sair jogando farinha nos outros, jogando limão, jogando ovo, jogando, causando. E Arlequim era um personagem dessa época do carnaval que durante os intervalos dos espetáculos eles animavam as pessoas. E agora a gente tem a Arlequina de vários filmes diferentes que ela causa. Ué, tem alguma coisa a ver com o carnaval, não tem não? Será que tem alguma coisa a ver com o carnaval? Porque lá atrás, o Arlequim, ele causava, ele era um recreador, ele era um animador. E hoje, a Arlequina, ela causa. E ela ainda sai da lei, né? Será que tem alguma coisa a ver? A gente também tem o Rei Momo, né? A gente tem o Rei Momo. Vocês conhecem o Rei Momo? Já ouviram falar do Rei Momo? Tenho certeza. O Rei Momo, ele foi introduzido no carnaval brasileiro, tá? E ele tem origem na mitologia grega.
O rei Momo, ele é filho do sol e da noite. Dizem que o rei Momo é filho do sol e da noite, conhecido como deus da sátira, do sarcasmo, do culto ao prazer, ao entretenimento. Então, o rei Momo, segundo a história, tinha costume de criticar os feitos de outros deuses. Pô, muito louco, né? O rei Momo não era aquele bobão? Ué, por ele criticar o feito de outros deuses, talvez hoje ele tenha se tornado ridicularizado. Ele era filho do sol e da noite. Então, ele é filho do deus da sátira. Ele acredita no entretenimento. Pô, mas como assim, gente? Ele tirava onda com os feitos de outros deuses. Esse era o rei Momo. O carnaval no Brasil foi trazido por colonizadores portugueses nos séculos XVI e XVII, manifestando inicialmente através do intrudo, né? Igual eu falei para vocês, como uma brincadeira popular. Com o passar do tempo, o intrudo foi proibido e foi evoluindo a forma de manifestar, através dos bailes de máscaras, desfile de fantasias. Então aquela loucura que era antes parou de acontecer. E os personagens, Arlequim, Pierrot, Colombina, Rei Momo, entre muitos outros que tem aí, vocês precisam conhecer, para vocês vestirem o personagem e contarem a história culturalmente para as crianças de forma lúdica e imersiva. Se veste de Pierrot, se veste de Colombina, se veste de Arlequim. Vai contar a história para eles, vai contar quem era o Rei Momo, vai mostrar por que eles usavam as máscaras. Tá? Agora, é o seguinte, eu dei essa introdução para vocês entenderem um pouquinho do contexto. Então, ó, eu passei o esqueleto antes para vocês, agora eu estou passando o contexto para vocês, e vocês têm que só usar todos os passos que eu passei para vocês agora há pouco. O exercício de vocês, a lição de casa de vocês, é fazer essa sequência de passo a passo que eu passei para vocês aí. Então, peguem esse passo a passo e apliquem com essa temática. Antes disso, eu quero dar um recado importante. Eu vou abrir agora no meu computador o PDF, vou ler para vocês aqui agora, nesse minuto, o PDF do projeto que eu criei com 2 semanas de carnaval. Não, 4 semanas de carnaval para um Espaço Kids do Grupo Curumim no ano passado. Um projeto grande com 4 semanas de atrações, que tem recreação temática, experiência lúdica e oficina criativa, além da contação de história que eu coloquei no meio. Esse projeto está pronto, com 4 semanas, mano, são 28 dias de projeto de carnaval, para você fazer onde você quiser com as temáticas que eu criei para vocês. Temática, oficina, recreação temática, experiência lúdica e contação de história. Esse PDF eu vou abrir e vou ler agora para vocês entenderem como ele está aqui. E então vamos lá, como funciona esse projeto? Primeiro de tudo, são 4 semanas. Eu defini 4 temas, um tema por semana. 4 semanas, 4 temas, um tema por semana. Vamos lá. Primeira semana, cultura do carnaval. Segunda semana, fantasias e máscaras. Terceira semana, bloquinhos e marchinhas. Quarta semana, baile de carnaval. São as 4 temáticas que eu escolhi para fazer uma por semana. Quais são as atrações que envolvem esse projeto? Atividades temáticas, a recreação temática, contação de histórias, experiências lúdicas e oficinas criativas. São essas 4 atrações que eu coloquei. Se vocês quiserem colocar outras, vocês podem colocar. Aplicabilidade seria terça, quinta, sábado e domingo nesses locais, tá? Seria terça, quinta, sábado e domingo nesses locais. Qual o desenvolvimento desse projeto de 4 semanas? Apresentação da programação pedagógica e treinamento presencial da equipe, que são os passos que eu acabei de falar para vocês. Para ambientação e fechamento da programação, visitas técnicas para ativação e controle de qualidade. Já que vão ser 28 dias de projeto, tem que manter um controle de qualidade. Beleza? Sugestão de programação pedagógica. Programação sugestiva criada com o objetivo de divertir as crianças, com experiências lúdicas diferenciadas, educando de forma indireta através da ambientação cultural do carnaval, com brincadeiras e jogos. As atrações estão divididas em ordem por dia, atividade temática, contação de história, experiência lúdica e oficina criativa, direcionados para que se completem. Então, são 4 atrações, a gente vai ter uma ordem de início e fim, porque cada uma delas vai se completar. Presta atenção. As atrações estão divididas lá para que se completem. Alterações podem ser feitas através da aprovação do setor responsável. Ok. Atividades temáticas. São atividades e brincadeiras adaptadas ou criadas de forma voltada para o tema carnaval. Foi igual eu falei agora há pouco. Põe o Pierrot para fazer a Medusa. Ao invés de Medusa, fala Colombina ou Rei Momo. Tematiza. Coisa básica, tá? Temos uma sugestão por dia para que vocês possam criar mais. Então, nesse projeto, vocês vão ter uma sugestão que eu vou dar de atividade temática por dia e vocês vão criar as outras. Beleza? Próxima atração, a contação de histórias. Através de ferramentas e técnicas passadas em treinamento, a equipe criará histórias lúdicas para apresentar de forma teatral o tema. Beleza? Entregaremos material instrutivo de cada tema para auxiliar. Então, é legal que você vá fazer isso com a sua equipe, você prepare o tema, o conteúdo que ela vai ter que estudar, para ela não ter que tirar da cabeça dela.
Beleza? Então prepara o conteúdo para ela poder criar algo bem legal. É preciso estudar sobre o tema e muito trabalho em equipe para essa contação de história dar certo. Depois, a gente tem a experiência lúdica. Serão os momentos em que iremos aflorar a imaginação, que é tudo que a gente acabou de falar. E por último, a oficina criativa. São as oficinas temáticas criadas de acordo com as atividades desenvolvidas. Então tem que ser de acordo com o que você está fazendo. Tá? Então tem que ser de acordo com o tema. Não adianta você estar falando de cultura do carnaval e colocar uma oficina de máscara. Não tem nada a ver. Tá? Então vamos lá. Primeira semana, cultura do carnaval, foi a temática. Eu vou ler aqui o que eu coloquei para o primeiro dia, só para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem como funciona. Bom, dia 1. O que eu coloquei aqui, galera? 4 semanas, cada semana uma temática. Primeiro dia da primeira semana é a cultura do carnaval. Eu vou ambientar eles à cultura do carnaval. O que eu vou fazer? Atividade temática que eu coloquei. Coloquei um passaporte de carnaval, coisa básica. Passaporte de carnaval, usando os países que serão citados na contação de história. Então, o passaporte de carnaval vai ser relacionado aos países que eu vou contar para eles na contação de história. Já que eu vou fazer a introdução através de uma história, né? Então eu começo a história do carnaval pelo mundo. A história do carnaval pelo mundo é a contação de história. Então vamos lá. Atividade temática é a recreação, quebra-gelo, que você vai fazer o passaporte de carnaval. Depois, você vai parar a recreação que você aqueceu eles e você vai trazer eles para a contação de história. Aí você vai contar a história do carnaval pelo mundo. Recreadores caracterizados criarão e aplicarão, presta atenção, a história baseada nas pesquisas. Então, a história do carnaval pelo mundo é o nosso tema. Vocês vão pesquisar sobre isso, vão ter recreadores caracterizados, com figurinos e tudo mais, e criarão e desenvolverão a história para as crianças. Beleza? Vou mandar esse PDF para vocês. Depois, experiência lúdica. Qual foi a que eu criei para esse dia? Em busca dos confetes e serpentinas. Os confetes e serpentinas, eles substituem o limão, o ovo, o tomate, a água, tudo que era jogado nos outros para fazer graça. Então o confete e a serpentina substitui isso hoje. Então a gente vai em busca dos confetes e serpentinas com desafios sobre a história de cada um dos personagens. Beleza, essa é a experiência lúdica. Depois a gente vai ter uma oficina criativa criando com confetes e serpentinas. Eles vão pegar uma tela e vão criar algo colando confetes e serpentinas numa tela. Básico, gente, básico. Por que ele tá básico? Porque são 28 dias nesse mesmo formato. Bom, seguinte, galera, para fechar com chave de ouro agora, queria agradecer a todos vocês que estiveram comigo essa semana toda. Se você não assistiu as outras lives, esse conteúdo que eu te entreguei agora é um dos mais valiosos que eu tenho para poder te entregar gratuitamente. Eu só entrego isso em consultoria, em mentoria, em cursos pagos, tá? Eu te dei todo o roteiro de como a gente atua aqui com essas experiências lúdicas. Claro que vai um pouquinho da criatividade, do jeito, do perfil de cada um, mas tá aí o passo a passo para vocês. Fechou? Eu vou nessa. Lembrando que as lives voltam em fevereiro, tá? Se preparem, temáticas diferentes, temáticas nichadas, temáticas com convidados especiais, então vocês se preparem que o bicho vai pegar. Tamo junto, mais uma vez, obrigado a todos vocês, vamos pra cima, esse ano é nosso, passa aí pra galera, um abraço, se cuidem, bom domingão, último que sair apaga a luz, eu fui, um beijo e tchau!